Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, no material que eu deixei para vocês, eu deixei 4 textos, certo? Então, tinha lá, que era da leitura, né? São 4 textos. O texto 1, que é um verbete de dicionário, né? É um gênero textual verbete de dicionário. E o que é um verbete? É o texto que vem no dicionário explicando o que é determinada palavra. Então, vejam lá que nós temos o termo, né, vegano, aí nós temos a classificação gramatical, na sequência vem um sinônimo, né, vem de onde vem esse termo, né, e depois vem a explicação do que é essa palavra, quando é mais de uma possibilidade, né? Vem enumerado. No caso, nessa questão aí, nesse termo, são 2 possibilidades, né? Bom, o texto B, ele vai trazer uma notícia, né? Uma notícia. A moradora de Guarulhos cria grupo Veganos Pobres para troca de receitas no Facebook. Então, eles vão relatar, né, uma moradora da cidade de Guarulhos que fez um grupo no Facebook com esse nome para ajudar com receitas, com dicas para pessoas que são veganas, tá certo? Bom, o texto C, desenvolvimento e análise sensorial de pastel vegano, sabor rúcula com tomate seco, já é um resumo, tá? E é um resumo acadêmico, tá? Provavelmente o professor Breno, em metodologia, já deva ter tratado desse gênero com vocês. Ele é um gênero ultraformal, né? Porque ele apresenta ali características específicas que tem que ter naquele resumo, né? Então, e para que ele serve? Para você demonstrar uma atividade, uma pesquisa que você fez seja na universidade ou em algum campo, e aquele resumo ele tem que ter informações específicas, porque quando alguém está fazendo pesquisa, está fazendo leitura, é no resumo que ele vai para ver se aquele texto vai ser interessante para ele ou não. Então, tem que ter lá a explicação do que o que foi feito, como foi feito. Em alguns resumos, são obrigatórios você colocar autores os quais você se ancorou, né? Então, nós temos aí, veja o formato, né? O plano global textual, ele não tem parágrafos, ele é todo ali justificado, e ao final a gente aparece lá palavras-chave, que são as palavras importantes. E para que servem essas palavras-chave? Quando eu estou pesquisando alguma coisa no Google acadêmico, dependendo da palavra que eu coloco na palavra-chave, é ali que aparece a minha pesquisa, tá certo? Então, esse texto foi publicado numa revista científica, tá certo? Bom, e o último texto, que é o texto D, é um anúncio, né? É um anúncio de quê? Liga das Coxinhas Veganas, que é um encontro, né? Onde as pessoas vão se encontrar lá no dia 11, né? 11 ou 12, que eu não tô enxergando direito aqui, 11, para trocar ideias ou comer coxinhas que são veganas, tá? Então, eu tenho lá 4 tipos de gêneros textuais. Eu tenho verbete de dicionário, eu tenho gênero textual notícia, eu tenho gênero textual resumo científico, e eu tenho gênero textual anúncio publicitário, tá certo? Então, vejam que todos eles trataram do mesmo assunto, tá? O tema foi o mesmo, a questão de veganismo, vegano. Porém, cada gênero, ele seguiu especificidades conforme a necessidade, o contexto, aí ele seguiu padrões de formalidades
e também padrões composicionais. Então, veja que eu tenho lá o gênero verbete, ele é um gênero explicativo, ele vem para trazer definição, então ele precisa ser extremamente objetivo. Sem contar que um dicionário, ele carrega inúmeras palavras. Então, vejam que ali apresenta algumas abreviações, que é importante ter, né? Em outros textos já não são possíveis abreviações, por exemplo, né? Até a própria forma com que ele é organizado, né? Com numerações de possibilidades. O texto B, que é a notícia, ele já é um relato. Então, veja que ele tem personagens. Personagem não, são pessoas, né? As pessoas que fazem parte daquele contexto, o lugar, o fato, né? E não aparece a opinião do autor em cima disso, tá? No caso do resumo para demonstrar uma pesquisa, olha a forma com que foi organizado e olha a linguagem, né? Linguagem científica, algumas questões, né? Olha, o presente trabalho concluiu-se, olha a impessoalidade, né? Que se exige dentro de um texto acadêmico. Enquanto que, se bem que os 3 primeiros ali, nenhum deles tem a questão da pessoalidade mesmo, né? E a Liga das Coxinhas já é um texto mais, né, que é o anúncio, ele já é um texto mais divertido, ele já tem lá o desenho ajudando, o objetivo é atrair mesmo, diversão, coisa gostosa, né? Então, os objetivos são diferentes, então a gente tem aí linguagem diferente, estrutura diferente. Então, eu posso falar de um assunto, né, de diferentes formas. O que vai guiar o gênero textual que eu vou escolher, né? Então, imagina, eu mandando para eu atrair pessoas para o meu evento de comer coxinha vegana, eu mandando esse resumo. Não vai atrair, né? Eu mandando lá um verbete de dicionário, não vai atrair, né? Agora, pensem num texto para você divulgar uma pesquisa, você mandando um anúncio dessa forma, não vai ter seriedade o teu texto. Então, estou falando de erro? Não, eu estou falando de acomodação contextual, certo? Bom, aí eles colocaram eu coloquei algumas atividades que vocês queriam dar as características deste gênero, né? Que eu já comentei com vocês, né? Então, ó, o verbete de dicionário, qual é a função dele? Apresentar possíveis significados para a palavra vegana. A notícia, qual é a função dela? Narrar, eu prefiro usar a palavra relatar, né? Relatar um fato que ocorreu na cidade de Guarulhos sobre a criação de um Facebook, né, para troca de experiências de pessoas veganas, né? E depois eu tenho lá um resumo científico. Qual é a característica dele? Apresentar, né, uma pesquisa de cunho científico sobre uma questão de vegana, né? Uma análise da produção de um pastel vegano, tá? E, por último, o anúncio publicitário, qual é a função dele? Convidar, chamar a atenção para que as pessoas participem do evento, tá? Então, veja que cada texto desse tem uma função diferente. Então, nós falamos de funções, de propósitos, de contextos, né? E aí a gente, né, o próprio texto foi colocando coisas para vocês. Então, veja, gente, que a variação, ela passa por dentro da escrita. Não tem como a gente fugir disso, tá certo? Bom, para o próximo vídeo eu vou falar aí a questão dos gêneros textuais e as suas formalidades, tá? Para não deixar esse vídeo muito longo, tá certo?